A ideia aqui que é, então, nós fizemos um trabalho, né, eu fiz com a orientação do Dr. Aníbal, né, desenvolvendo aí toda essa temática do Indústria 4.0 e como que isso está se aplicando, como a gente poderia determinar um grau de maturidade para as indústrias, né? E nesse caso eu consegui fazer um case aí, uma aplicação no segmento de autopeças brasileiro, que é o segmento da onde eu trabalhei os últimos 20, 25 anos da minha vida, né? E onde hoje faço assim uma atuação muito forte aí como na área de consultoria e treinamento. Né? Bom, no eixo vertical, né, nós temos de 0 a 1, que é o índice de maturidade. Né? No eixo horizontal, nós temos as empresas, então A, B, C, D até S. Né? E aqui, na verdade, nós temos colunas, aí, não sei se dá para ver na mesma cor que a minha, né? Mas azul, laranja e verde. Né? Ou seja, a azul é a que a gente fez por área, né? Por departamento, não é o caso, o que eu não estou mostrando aqui hoje, né? A laranja, que é aquela que a gente acabou de mostrar, que é a média das empresas por tecnologia, né? E a verde seria a média final da empresa, tá? Nós temos a primeira linha tracejada, que seria a faixa, né? A primeira faixa é de 0 a 0,25, que seria considerada aí implementação. A segunda faixa é intermediário, a terceira faixa em fase final de implementação, e o 1, né, que nem está tracejado lá, mas seria a empresa totalmente 4.0. Né? E a gente vê uma setinha, né, na direita, lá uma setinha verde, indicando o valor de 0,2, que é essa linha cheia verde, que é o resultado final do índice, né, de maturidade da indústria 4.0 no setor autopeças para essa amostragem, né, que é bastante significativa. Tá? Então, teoricamente, nós estamos em nível inicial, embora que vocês vejam aí algumas empresas, por exemplo, a empresa C e a D, elas estão quase, né, quase chegando aí no 0,5, né, na avaliação. Então, mas se a gente falar do setor como um todo, seria 0,20. Tá? Aí nós colocamos esses mesmos dados, ali foi pelo método monocritério, aí nós colocamos esses dados, então, numa tabela do Prometi, né? Aqui é só para vocês verem, até a penúltima coluna são os mesmos dados, só a formatação que é diferente, né? E a última coluna, então, é o índice do Prometi, né? Só desculpa, um detalhe talvez é importante para quem está nos assistindo, né? Que, na verdade, o índice do Prometi, ele não tem necessariamente o mesmo uso que é dado ali para esse outro índice que você mostrou agora há pouco, né? Exatamente. Um é monocritério, aquele que a gente fez até agora era monocriterial, e agora o Prometi ele faz um trabalho que o professor explicou no começo. Né? Ele vê várias alternativas individualmente, mas como elas se correlacionam nesse pacote todo. Né? E é isso que a multicriterialidade procura dar essa visibilidade para a gente. Né? Então, e uma outra questão importante também é que o monocriterial a escala de 0 a 1, e o Prometi utiliza uma escala de -1 a +1. Tá? Só por isso que às vezes vocês estão vendo aí alguns valores negativos aí, ok? Bom, e aí então vem o Gaia, né, que é a representação gráfica. Né? Na verdade, não sei se eu citei lá no começo, mas o Gaia, na verdade, é uma representação tridimensional, né, espacial. Porém, né, a gente ainda não tem recurso tecnológico para mostrar dessa forma, então o Prometi ele mostra, ele faz um cálculo em 3 superfícies, né, 3 áreas desses 3 eixos, e faz um cálculo para dizer qual que é o que tem melhor representatividade do resultado espacial. Então, se vocês olharem lá no canto inferior esquerdo, você vê lá 2D views, né? Então, existem esses 3 eixos. Então, o eixo U e V é o que deu a melhor qualidade de resposta com relação ao espaço, ou seja, 72%, que é o que a gente está vendo aí. Tá? Então, a gente vai ter que imaginar que isso está no espaço. Okay? Bom, esses quadradinhos aí que eu vejo em verde, né, são as empresas. Então, você vê que são as letrinhas, né, A, B, C, D, F até S. Tá? E vocês veem linhas, né, algumas linhas azuis com o quadradinho, né, na ponta, onde estão aí colocadas as tecnologias. Né? Então, você vê lá IoT, IoD, iOS, CPS, estratégia e RH, bem no centro ali do gráfico, né? E uma linha vermelha, né? Essa linha vermelha, então, seria a referência, né? Vamos dizer assim, é aquela que define a direção e o sentido, né?
que a gente deve buscar se a gente quiser aumentar o grau de maturidade dentro desse conceito. Eu até pus uma setinha, porque como ele aparece uma esfera lá, só para identificar que dá o sentido, não só a direção, mas o sentido. Então, a gente vê aí a divisão, né? Eu desenhei algumas elipses, né? Então, essas elipses estão mostrando o quê? Né? O grupo 1, né, que é a elipse maior do lado direito, que são as empresas, né, que estão mais alinhadas à referência, ou seja, estão mais na direção correta para o aumento do grau de maturidade, né? Ok? E aí a gente percebe, né, que as tecnologias, né, IoT, IoD, CPS e iOS, elas são bem alinhadas, bem próximas dessa referência, tá? E a iOS está mais alinhada ainda, está até meio escondida aí pela linha vermelha, tão alinhada que está. Então isso mostra que realmente é a internet de serviços que está puxando esse movimento, e que está definindo o grau de maturidade hoje nas organizações. Tá? O grupo 2, que seria o grupo em oposição, né, do lado esquerdo aí do gráfico, são o grupo das empresas que, né, cujas ações aí estão no caminho contrário ou falta de ações, né? A gente não conseguiu definir dessa forma, mas enfim, elas estão mais lentas, né? Com relação ao desenvolvimento do grau de maturidade, né? Tem baixo nenhuma aderência. E a gente colocou aí um grupo 3, que é o intermediário, né? Que são as empresas que estão se movimentando muito lentamente, mas já estão caminhando no sentido da indústria 4.0, né? Do grau de maturidade. E aqui, né, a gente vê uma perpendicularidade, né, uma ortogonalidade entre RH e estratégia com relação às tecnologias, né? E aqui já é uma coisa interessante para a gente avaliar, porque lembra que a gente viu lá os índices, né? Se vocês perceberam, não sei se eu acabei me destacando, mas o RH, né, e a estratégia têm os índices individuais, monocriteriais, muito maiores do que os da tecnologia. Então, se a gente olhasse daquela forma, puxa, então está muito bem de RH, de estratégia. Não é bem assim. Quando a gente olha aqui pelo multicritério, a gente vê que elas estão ortogonais, ou seja, colocar muito energia, muita ação no RH estratégia talvez não seja interessante porque ela não está me levando para a direção do aumento do grau de maturidade. Né? Eu teria que estar trabalhando mais nas tecnologias para que eu possa melhorar o meu grau de maturidade, entendeu? Então, é essa visibilidade que eu prometi acabou dando, que foi a grande sacada aí do professor quando ele indicou a utilização dessa ferramenta. Tá? Inclusive, só complementar, desculpa, Wilson, chama atenção, na verdade, né, que existe esse grupo 2 de empresas aí, diria que não consegue performar em nenhum indicador, né? Se você olhar esses eixos aí, e tem vários eixos aí, e o cara não conseguir performar bem em nenhum dos eixos, eu diria que quer dizer, o que está por trás disso, né? É uma cultura, é problema de caixa, é uma mistura de coisas, é cultura com falta de caixa, e aí o cara começa a cortar custos e cortar tudo e no fim fica sem investir. Na sua visão aí, pela sua experiência, pelo que você viu, ouviu, o que acontece, será? Eu acho que é uma somatória disso tudo, professor. São empresas que não têm essa cultura de desenvolvimento tecnológico, né? Eu diria o seguinte, se o grupo 1 já vai sofrer aí, né, para migrar para a indústria 4.0 e a grupo 2, então, tem grandes chances de desaparecerem, tem grandes chances de não aparecer em umas próximas pesquisas, tá? Porque tem condições bastante precárias. Um exemplo, né? Uma dessas empresas eu prestei consultoria e ela até então, isso já foi em 2017, 18, uma dessas empresas, o que aconteceu com elas? Ela tinha produtos basicamente mecânicos, automotivo, basicamente mecânico. E utilizado em componentes que estão sendo substituídos pela eletrônica. Então, hoje, basicamente, né, eu estou falando de 2 anos atrás, mas hoje, com certeza, eu diria que essa empresa só fornece para aftermarket, né, mercado de reposição, porque produtos novos, motores novos, veículos novos já não usam mais aquele produto, que não faz, porque foi substituído por eletrônico. Então, são empresas, e o legal é que eles tiveram essa percepção nessa consultoria
e começaram a fazer um movimento de mudança de modelo de negócio para a direção da área eletrônica. Tá? Então, é uma empresa que está enxergando e que, se Deus quiser, ela vai sobreviver porque ela conseguiu enxergar e começou a se movimentar. Mas algumas delas talvez não estejam enxergando, não tenham forças para caminhar e para mudar, né, o modelo de negócio. Eu acho que A o possibilidade principal, na verdade, é esse mapa que ajuda a você saber onde estou, né? É aquele, é o seu GPS na área de indústria 4.0. Onde você está? Estou aqui. Onde está o resto? Aí aquela hora que você olha e fala, meu Deus, eu acho que estou um pouquinho atrasado em relação ao resto, né? Tenho que exatamente. me mexer. Exatamente, como a gente falou no início, né? A gente não tem uma referência global. O que, que é hoje ser bastante competitivo, né, na indústria 4.0? Não existe isso ainda. Mas eu posso ver, né? É aquela história né? É aquela historiazinha, né, dos dois colegas que estavam lá no meio do mato e de repente aparece um leão rugindo lá, um deles começa a calçar o tênis e amarrar, né? O tênis, e o outro falou, mas você é louco, você acha que você vai correr mais que o leão? Ele falou, não, eu só preciso correr mais do que você, não preciso correr mais que o leão, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. É, é, talvez eu não tenha referência, mas, por exemplo, a empresa Q aqui, né, do lado esquerdo, aí, ela pode falar, puxa vida, eu estou muito distante da D, se essa D for minha concorrente, eu estou ferrado, né? Então, eu não sei qual é a melhor referência, mas só sei que eu estou muito atrás do meu concorrente. Então, é mais ou Mas menos isso, isso. isso também fornece uma expectativa de alianças, né? Por exemplo, de repente o cara é muito bom no IoT, mas ele não está bem posicionado no RH, na estratégia. Então aí ele fala assim, bom, quem que eu vou buscar aqui? Quem que é a minha referência para o meu case, né? Para eu Legal. estudar aqui, de repente fazer minha lição de casa, fazer uma parceria, não sei. Então tem Muito esse legal. ponto também, né? Foi muito legal essa colocação, porque esse é um dos índices que a gente não abordou tudo, né? Óbvio, a gente vai virar a noite aqui falando, né? Mas parceria é uma das palavras-chave dentro da indústria 4.0, tá? Então, hoje a gente já vê concorrentes trabalhando em conjunto. Por quê? Porque para criar sinergia e condições tecnológicas ou condições principalmente econômicas para desenvolver uma solução nova para o mercado, tá? Então, na área automobilística, por exemplo, né, GM, Toyota e Honda, três concorrentes trabalhando junto no desenvolvimento de carro autônomo. Tá? Depois, lá na frente, não sei como é que vai ser, como é que está sendo o contrato deles, enfim, né? Não vou entrar nisso. O fato é que eles estão, na prática, hoje trabalhando em conjunto para desenvolver um veículo autônomo. Por quê? Se não, individualmente, talvez eles não fossem tão fortes, né, o suficiente para combater com uma Tesla, com uma Google, né, enfim, né? Então, a parceria é muito legal. E aqui é a mesma coisa. Então, como o professor falou, de repente, eu não tenho forças, não tenho conhecimento, mas, pô, peraí, eu vou entrar em contato com um parceiro, de repente, nós não somos concorrentes, a gente pode criar sinergia, ou se a gente é concorrente, não sei. Todo mundo tem seu ponto forte, seu ponto fraco, e na sinergia, né, as coisas, um mais um é mais do que dois, né? Essa que é a verdade. Né?